começamos com esse encontro o estudo minucioso da segunda grande parte da celebração eucarística, chamada de oração eucarística. A primeira parte é a liturgia da palavra, é o alimento da palavra de Deus. A segunda parte é o alimento da palavra de Deus que se fez carne e permaneceu, quis permanecer entre nós de uma forma nova, presença real e substancial nas aparências do pão e do vinho, que após as palavras da consagração, eles dois, o pão e o vinho, já não são mais pão e vinho, mas corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. É lógico que é o núcleo da celebração eucarística, mas pela importância que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus escrita, tem na nossa vida, é tão importante a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus escrita, com a tradição e o magistério da Igreja lida e interpretada, tão importante quanto a Eucaristia. Não dá para dizer que a parte mais importante da missa é tal, toda a missa é importante. E não dá para, comparando, dizer que a liturgia eucarística é mais importante do que a liturgia da palavra. Trata-se de um todo igualmente importante. Oração eucarística. Eucarística vem de Eucaristia, palavra que significa ação de graças. Vamos então ao nosso texto. Inicia-se agora a oração eucarística, centro e ápice de toda a celebração, prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e ação de graças e o associa à prece que dirige a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo em nome de toda a comunidade. O sentido de toda esta oração é que a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. A oração eucarística exige que todos a ouçam respeitosamente e em silêncio. Reparem, como eu disse, não se utiliza a expressão mais importante, mas é o centro. E o centro de uma realidade não significa dizer que a periferia é menos importante ou não é importante. Não é nada disso. O centro, o ponto de convergência, o ponto para o qual toda a celebração converge. E ápice, porque é o momento culminante, é o momento mais relevante. É, na verdade, o sentido, a meta de toda a celebração, que é, ao mesmo tempo, sacrifício, alimento e presença. A missa não é sacrifício apenas a partir do prefácio. Toda a celebração é sacrificial. A presença de nosso Senhor Jesus Cristo não é apenas a partir das palavras da consagração. Lembrem-se que nós já vimos os 4 tipos de presença de nosso Senhor Jesus Cristo na missa. O primeiro tipo de presença na Assembleia. O segundo na palavra de Deus. O terceiro no sacerdote. E o 4º tipo de presença nas espécies consagradas. Essa presença, por assim dizer, é a última. Mas se entende por quê no transcorrer da celebração? Se entende por quê? Porque na oração eucarística, a própria oração eucarística é centro e ápice de toda a celebração. O sacerdote convida o povo: orai, irmãos, para que este sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. É um convite que é prontamente atendido pela comunidade, vocês já sabem a resposta. Corações ao alto. Não significa dizer que até agora o coração estava apenas aqui na terra. Agora, de uma forma nova, num sentido novo, agora toda a Assembleia se volta para o Senhor, é elevada ao Senhor com a oração do sacerdote. Depois, o que é que vem? Vem a oração, vamos dizer quais são as partes da oração eucarística, do prefácio e logo em seguida das palavras da consagração. Assim, trata-se de uma oração
não somente teândrica, Deus e o homem, Deus a partir do homem, o Cristo, o Verbo encarnado, que é o sumo e eterno sacerdote. Ele é o sacerdote, ele é o presidente, ele é o protagonista da celebração, que por meio de toda a Assembleia, mas particularmente por meio do sacerdote, já que Jesus está presente na Assembleia, também toda a Assembleia é protagonista pelo sacerdócio real de toda a celebração eucarística. Ela celebra a Eucaristia. Vou celebrar a missa. Já pedi a todos vocês que essa frase fosse pronunciada sempre. Eu celebrei hoje a missa. Ela é correta pelo sacerdócio real, pelo sacerdócio do batismo, que é próprio de todos os fiéis. Porém, a presença e a participação dos fiéis na celebração é uma presença que não permite, porque a Assembleia dos Fiéis não tem um sacerdócio ministerial ou ordenado, ela não pode desempenhar a função sacerdotal por excelência que possibilita a presença real e substancial do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem o sacerdote ordenado validamente, essa presença jamais será possível. Bem, continuemos. Agora vamos aos momentos da oração eucarística. Podem distinguir-se do seguinte modo os principais elementos que compõem a oração eucarística. Primeiro, a ação de graças. Nós nos damos graças ao Deus onipotente, é justo e nos faz ser mais santos, Deus Todo-Poderoso, louvar-vos, bendizer-vos por todos os vossos benefícios, etc, etc. Expressa principalmente no prefácio. Prefácio é aquela oração que, por assim dizer, precede as palavras da consagração, em que o sacerdote, em nome de todo o povo santo, glorifica a Deus e lhe rende graças por toda a obra da salvação ou por um dos seus aspectos, de acordo com o dia, a festividade ou o tempo. Vocês devem ter percebido, provavelmente foi o padre Emídio, que na solenidade de Santo Expedito, no prefácio, ele rendeu, tributou graças a Deus, são palavras da igreja, pela vitória de Cristo, pela graça de Cristo na vida desse santo, pelos santos, pelas maravilhas que Deus operou na vida dos santos. Depois, a aclamação pela qual toda a Assembleia, unindo-se aos Espíritos Celestes, canta o santo. Aqui se trata de um hino, tirado do livro do profeta Isaías, onde o nome santo aparece 3 vezes, Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. Esta aclamação, que é parte da própria oração eucarística, é proferida por todo o povo com o sacerdote. Aqui eu recordo a vocês, sobretudo a equipe de música, que qualquer canto do santo tem que ser fiel às palavras do missal. Portanto, qualquer outro tipo de canto que não conserve integralmente, que não reproduza integralmente as palavras do santo do missal, não é um canto litúrgico. Santo, 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 dizem todos os santos. É bonito, mas não é litúrgico. O Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai. É bonito, mas não é litúrgico. Ah, Dom José, o senhor está sendo muito rigorista. Não se trata disso, mas se trata de ser fiel às palavras que estão no missal. E as palavras que estão no missal são: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Se vamos cantar ou rezar em latim, ou em grego, enfim, ou em português, ou em espanhol, não interessa. O importante é que no missal as palavras são estas. Nós não temos o direito de tripudiar, de transformar, de modificar uma parte da liturgia que está prescrita nos livros litúrgicos. O glória
Aqui, graças a Deus, na paróquia de São Santo Expedito, canta-se o Glória exatamente com a letra que está no missal, e não se pode modificá-la de forma alguma. Então, quem é da liturgia aqui, dos cantos, hoje não tem ninguém? Não. Bom, mas isso é para todos, sobretudo para a equipe de música. A epiclese é uma palavra grega, vamos explicar qual é o sentido, na qual a igreja implora por meio de invocações especiais a força do Espírito Santo. A palavra epiclese pode ser traduzida como invocação, como súplica, como um pedido a Deus. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai pelo Espírito Santo essas oferendas, a fim de que elas se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um pedido ao Pai, por meio do Filho, que pela força do Espírito Santo, aquelas oferendas se transformem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento crucial da celebração da Santa Missa. Tão crucial que a igreja pede que nessa hora todos se ajoelhem. Isto é, que as oferendas, os dons oferecidos, se tornem o corpo e o sangue de Cristo, e que a hóstia imaculada se torne a salvação daqueles que vão recebê-la em comunhão. Então estamos num momento ímpar, único, da celebração da Santa Missa. Se a presença de Jesus ao longo da missa é uma presença, digamos assim, três formas, nos fiéis, na palavra que foi proclamada, no próprio sacerdote, agora se trata de uma presença especialíssima, uma presença peculiar. Agora não é apenas agora é o próprio Jesus em corpo, em sangue, em alma e em divindade. É lógico que, de acordo com a oração eucarística, as palavras da epiclese, elas modificam. Porém, substancialmente, são praticamente idênticas no seu significado, no seu sentido profundo. Mas as palavras da instituição, na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: essas palavras são de uma oração eucarística tal. Mas outras orações eucarísticas, as palavras que precedem as palavras da consagração, modificam. Mas as palavras da consagração são as mesmas. Tomai e comei, isto é o meu corpo, que será dado por vós. Para o pão, já não mais pão, mas o corpo do Senhor. E para o vinho, já não mais vinho, mas o sangue do Senhor. Tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Já foi dito aqui, numa das colocações, por ocasião das perguntas, que é desejo da Santa Sé, particularmente do Papa Bento XVI, hoje emérito, de modificar todos por muitos. É perfeitamente legítimo e isso não altera o significado, o sentido, a finalidade redentora da morte de Jesus, pois ele morreu por todos. Nos textos da instituição, Mateus, Marcos e Lucas, fala-se de muitos. A mudança é apenas para adequar as palavras do missal às palavras de Jesus nos evangelhos sinóticos. Mas isso não modifica, não altera em nada substancialmente o texto, porque já vimos, Jesus morreu por todos. Morreu para que todos tivéssemos vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Portanto, dizer que Jesus morreu por muitos, não significa dizer que ele excluiu alguns. Foi a palavra que ele utilizou. E a palavra muitos
neste caso, é sinônimo de todos, porque todos, se trata de uma multidão de pessoas de todas as épocas, de todas as raças, as tribos, de todas as culturas, eles são ao mesmo tempo todos e ao mesmo tempo muitos. Essa mudança, quando acontecer, espero que não cause espécie, espero que não deixe nenhum de vocês perplexo, por favor. Depois, a narrativa da instituição e consagração, já as citei, são as mesmas, não importa qual a oração eucarística, na hora da consagração, as palavras são aquelas já previstas, já conhecidas por todos, quando pelas palavras e ações de Cristo, é Cristo mesmo quem está oferecendo ao Pai o seu corpo e o seu sangue, na pessoa do ministro ordenado. Por isso se diz que o sacerdote, particularmente na celebração eucarística, age in persona Christi capitis, na pessoa de Cristo, cabeça. É Cristo mesmo quem se utiliza das palavras, da pessoa, do ser do sacerdote. É Ele mesmo, pelo sacerdote, quem oferece ao Pai o seu corpo, o seu sangue, sua alma e sua divindade. E aí se realiza o sacrifício que Ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e sangue sob as espécies do pão e do vinho, e entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério. Esse verbo, o último da frase da letra D, é muito caro para a igreja. Perpetuação do mistério. O nosso irmão falou da expressão renovação. Repito, não é errada, é tradicional na igreja, pode perfeitamente ser utilizada para descrever o conteúdo do mistério da Eucaristia. Mas, repito, é uma palavra ambígua, porque pode deixar a margem à interpretação, que não é a interpretação da igreja, mas um desavisado pode interpretar que quando a igreja fala da renovação, ela está dizendo, então aquilo que aconteceu na cruz é velho, então já caducou, então a igreja está celebrando um outro sacrifício, o que é blasfêmia. Jesus morreu por nós uma vez por todas. Diga-se renovação, mas não esqueça desse verbo perpetuação. É o único, é o irrepetível, insubstituível, eterno sacrifício de Jesus na cruz, que misticamente, de forma incruenta, ali é perpetuado. Renovado sim, mas renovado, presentificado, renovado, perpetuado. A anamnese, lembram da palavra memória, vem de mnemon, recordar, recordação. A anamnese é recordação. A celebração eucarística tem um caráter anamnético. É a ocasião em que se faz recordação das maravilhas de Deus. Lembram quando na carta aos Hebreus, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade? O Deus em quem acreditamos é eterno, mas um Deus que é o autor da história, o início da história, um Deus que age na história, um Deus que está presente na nossa história e vai agir na história. A anamnese, ela é um elemento intrínseco da própria ação de Deus e, em consequência, do mistério da liturgia, que é o mistério em que se celebra a intervenção de Deus, a presença de Deus, a ação de Deus na história, de muitas formas, particularmente no mistério da redenção. A anamnese pela qual, cumprindo a ordem recebida do Cristo Senhor através dos apóstolos, a igreja faz a memória do próprio Cristo, relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus. Querem ver um momento anamnético da missa? Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos vossa ressurreição. Vinde. Anunciamos algo que aconteceu,
proclamamos que o que aconteceu e que o que é uma realidade presente na nossa vida, a ressurreição do Senhor, que é de novo celebrada, que é atuada, que é presentificada, que é perpetuada, e proclamamos futuro, a vossa vida. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Oswino, e assim por diante. É um pedido que é precedido pela constatação das maravilhas que Deus operou na história. Anunciamos, proclamamos a vossa intervenção, os vossos prodígios, porque fostes o Deus das maravilhas, porque agiste na nossa história. Reparem bem, depois do eis o mistério da fé, amanhã na missa, as palavras que vão aparecer, as palavras que são pronunciadas pelo sacerdote, a recordação. Isso tem um caráter psicológico e pedagógico, catequético, espiritual tremendo. Por quê? Porque na liturgia nós recordamos que o Deus que louvamos, que honramos, que adoramos, que bendizemos, que glorificamos, interveio na história. Na história como um todo, a história de Israel, a minha história, a sua história, o Deus que operou prodígios e que continua a operar. Isso para quem está talvez duvidando da presença de Deus, estar atento, acompanhar, celebrar, assumir, aceitar, professar interiormente como sacerdote aquilo que está sendo dito. Deus está me falando. Nessa liturgia eu recordo, eu consolido a minha fé. Eu não tenho o direito de duvidar da presença do meu Deus, porque com a igreja eu atesto, eu professo os inúmeros prodígios, as inúmeras dádivas, as bênçãos contínuas que Deus manifestou na história de todos os homens e, lógico, consequentemente, na minha história. Por isso, não são meras palavras, não é repetição, não é blá blá blá, de forma alguma. Ali está como que, eu vou usar uma expressão até assustadora, como que nosso Senhor, pelas palavras do sacerdote, está fazendo passar um filme da história da humanidade toda, desde Adão até o fim do mundo. Anamnese, recordação. Se na nossa pequena história, eu estou passando por muitas dificuldades da minha vida, mas eu não posso esquecer, eu não tenho o direito de apagar da minha vida os prodígios que Deus fez no passado. Quantas dádivas Ele manifestou, quantos milagres Ele operou, quantas bênçãos Ele concedeu. Eu não tenho o direito de duvidar de sua presença. Isso faz parte da minha fé, recordar o que Ele operou no passado. O poderoso fez em mim maravilhas. Eu penso que essa frase de Nossa Senhora é a que melhor ilustra o sentido da anamnese, o sentido da memória eficaz. Não é uma memória saudosista, mas uma memória que presentifica aquele que agiu no passado, é o mesmo que age no presente. A carta aos Hebreus é precisa ao dizer o valor, a eficácia da anamnese, quando diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Relembrando principalmente sua bem-aventurada paixão, a gloriosa ressurreição e a ascensão aos céus. Memória, anamnese, momento imprescindível da oração eucarística. A oblação é o oferecimento das ofertas. Agora, não mais pão, não mais vinho. Há uma diferença entre aquilo que está na patena e no cálice. Quando o sacerdote diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda a honra e toda a glória. E aquilo que é levado um pouco antes para o altar, na procissão das ofertas. O que é levado para o altar na procissão das ofertas? Pão e vinho. Mas aquilo que é levado ao Pai, por meio do Cristo e no Espírito, na conclusão da oração eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo, é
O corpo de Cristo é o sangue de Cristo. Ainda que sob forma, que sob o cheiro, que sob o sabor, que sob as aparências do pão e do vinho, não são mais pão e vinho. Oblação pela qual a igreja, em particular a Assembleia atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. Já disse, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Ela deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas aprendam a oferecer-se a si próprios e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação do Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Sabe o que a igreja está dizendo com isso? Na hora em que a oração eucarística caminha para o seu desfecho, para a doxologia, para a ação de graças, sobretudo quando na patena o corpo de Cristo é elevado e no cálice o sangue de Cristo também é elevado, naquela hora nós exerçamos particularmente o nosso sacerdócio real, oferecendo-nos e oferecendo tudo aquilo que temos e tudo aquilo que nos falta. Mais concretamente, nessa hora, Senhor, na hora em que o teu corpo está sendo elevado, em Cristo, no coração de Cristo, com as dores e as chagas gloriosas de Cristo, eu me ofereço toda ou todo a vós. E nesse momento ofereço dores, tristezas, dramas, meus e das pessoas que eu amo. É o momento preciso para se oferecer o sofrimento do filho. A angústia do casamento da filha que está passando por um momento muito difícil, do sobrinho, do neto, enfim, das lágrimas derramadas, da dívida que precisa ser quitada, do projeto que deseja ser concretizado, da viagem que vai ser realizada. Por favor, por caridade, nessa hora, apresentem, ofereçam. O sacerdote pronuncia aquelas palavras e nelas e com elas ofereçam ao Pai, por meio de Cristo, na força do Espírito, tudo o que vós tendes, tudo o que vós recebestes e tudo o que vos falta, tudo o que desejais receber da parte de nosso Senhor. Repito a frase: a igreja deseja que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, é a principal oferenda, por favor, mas aprendam a oferecer-se a si próprios. Ofereço minha dor, minha vida, meu trabalho, meus bens materiais, meu trabalho, enfim, o que já recebi, o que não conquistei, o que pretendo receber, e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação do Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Cristo seja Deus, seja tudo em todos. Eu acredito que vocês todos já fazem isso, vocês todos já sabem disso. Se ao longo da missa tudo deve ser oferecido a Deus, cada momento da missa deve ser de oferecimento, de entrega, de doação. Vejamos, por exemplo, na palavra de Deus: louvado sejais, Senhor, por esta santa palavra que foi para mim. Louvado sejais, Senhor, por este salmo, por esta segunda leitura, por essa palavra que estamos ouvindo no Evangelho, e agora pela homilia que vai me instruir, que vai me fortalecer, que vai dirimir minhas dúvidas. Obrigado, Senhor. Toma aqui o meu coração, toma a minha inteligência, toma a minha disposição em acolher essa palavra, em meditá-la, em vivê-la. Com o pão e o vinho te ofereço no altar, com essas dádivas, tudo que tenho, tudo que sou, eu te entrego, eu te consagro, eu te dou completamente. Isso. Fulano, Beltrano e Cicrano, Beltrano, Fulano e Cicrano. Mas, na hora da oblação, trata-se de um oferecimento particular, porque agora está subindo ao céu. É o próprio Cristo quem, pelo sacerdote, está oferecendo ao Pai a dádiva mais agradável, o oferecimento incomparavelmente único, o oferecimento por excelência, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse momento, contigo, Jesus,
eu te ofereço com as palavras do sacerdote, com as palavras da igreja, com esse santo sacrifício, com essas santas oferendas, a oferenda que agrada tanto ao Pai, teu corpo glorioso, eu introduzo, eu apresento, eu deposito, eu coloco com essas dádivas, a mim e a fulano, a Beltrano e assim por diante. Muito bem. E as intercessões pelas quais se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja, tanto celeste como terrestre, que a oblação é feita por ela e por todos os seus membros vivos e defuntos, que foram chamados a participar da redenção e da salvação obtidas pelo corpo e sangue de Cristo. Cito algumas intercessões. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Oração Eucarística 2. Então, o sacerdote, com toda a Assembleia, pede por toda a igreja, espalhada no mundo inteiro, nos 5 continentes. A igreja que milita, a igreja que peregrina aqui na terra, é o memento dos vivos. Lembrai-vos do vosso servo, o Papa Bento Francisco, o nosso bispo Osvino, seu bispo auxiliar Francisco. Lembrai-vos também de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Se trata de uma missa de 7º dia, de forma especial pedimos por fulano. Lembrai-vos de fulano que há 7 dias chamastes deste mundo a vossa presença, ou há 30 dias, ou há 1 ano, ou há 10 anos, etc. E de todos os que partiram desta vida. Essa frase é extremamente importante. Estamos na oração Eucarística 2, mas cada uma tem a sua nomenclatura própria. Não existe missa apenas por uma pessoa. Mesmo que a missa seja celebrada sem se citar o nome de um único falecido, a missa é celebrada por todos, vivos e falecidos. Lembrai-vos especialmente ou particularmente de fulano de tal. Isso não significa dizer, a própria expressão já supõe particularmente, não é exclusivamente. Todo o sacrifício da missa é celebrado pelos vivos e pelos defuntos, pelos que estão nesta vida, pelos que já partiram para a outra vida, pela igreja. A tradição, uma sadia, piedosa tradição, chama de igreja padecente, os nossos irmãos que se encontram no purgatório, e a igreja que milita, que peregrina, que ainda está na aventura terrena e caminha para a casa do Pai. Pois bem, enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. E dai-nos um dia a graça de participarmos da felicidade sem fim, lá do festim dos eleitos, com a Virgem Maria, com os anjos e santos, e com todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, de glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. E a doxologia final, já falei dela, foi bom até antecipar, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Doxa é uma palavra grega que tanto significa opinião, como significa glória. A doxologia, então, é uma ação de graças, na qual a Trindade toda é glorificada nesses termos, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, agora e para sempre. A doxologia final, que exprime a glorificação de Deus, é confirmada e concluída pela aclamação Amém do povo. E assim termina a oração eucarística. A oração eucarística não termina com a comunhão. O rito da comunhão começa com o Pai Nosso. Então, o que vamos comentar a partir de agora já não é mais oração eucarística, é o rito da comunhão. Depois do rito da comunhão, temos os ritos finais. Passemos adiante. Ritos da comunhão. Sendo a celebração eucarística a ceia pascal, tomai e comei, convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu corpo e sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis devidamente preparados. Esta é a finalidade da fração do pão,
e os outros ritos preparatórios, pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados à comunhão. Rito comunhão, aqueles ritos que vão culminar na participação ativa da ceia pascal. A igreja é sábia ao dizer: os fiéis devidamente preparados. A devida preparação, que já foi descrita, que está descrita e já foi comentada aqui muitas vezes, o que significa participar da comunhão estando devidamente preparado. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 27 a 31. Wellington, o senhor poderia, por gentileza, de pé, ler o texto? Vamos ver o que é devida preparação. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma esse pão e beba desse cálice. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Pois bem, obrigado. Então, o discernimento, que cada um se examine, é por causa dessa frase que a igreja recorda a todos os fiéis a necessidade de, antes da comunhão, se prepararem. Tudo começa com um exame de consciência. Pelo Espírito Santo de Deus, nosso Senhor nos ajuda a entrarmos em nós mesmos, a fazermos uma revisão da nossa vida com serenidade, com imparcialidade, para constatarmos não apenas o bem que Deus em nós e Deus por nosso intermédio fez, mas também para tipificar, para constatar os pecados, leves ou graves, que eventualmente tenhamos cometido desde a última confissão auricular, individual com o sacerdote, até aquele momento, seja por pensamento, por palavra, por atos ou por omissões. Já vimos a questão do pecado mortal, como saber se alguém está ou cometeu um pecado mortal. Vimos na palavra de Deus, vimos na doutrina da igreja, as relações dos pecados graves, aqueles que cometidos, e se deles não nos arrependemos, habilitam-nos ao fogo do inferno. Várias relações dos próprios lábios de Jesus, de alguns pecados graves ou mortais, e São Paulo na carta aos Romanos, na primeira carta aos Coríntios, na carta aos Gálatas, aos Efésios, e assim por diante. Se naquele exame de consciência constatou-se um pecado mortal, deve o católico privar-se de entrar na fila da comunhão para comungar, deve pedir a Deus o dom da contrição, do arrependimento sincero dos pecados por amor a Deus, e buscar o sacramento da reconciliação individualmente com o sacerdote, e só depois entrar na fila da comunhão. Quem come e bebe o corpo e o sangue do Senhor sem discernir, sem esse discernimento, sem esse exame, indignamente, é a expressão, não é verdade, Wellington? Indignamente, ou seja, em pecado, está comendo e bebendo a própria condenação. Esse é o ensinamento da igreja. Vimos também que, em situações especiais, quando a pessoa sem culpa, sinceramente arrependida, tendo feito o seu exame de consciência, procurou o sacerdote para a confissão individual em vista da comunhão, mas não o encontrou, sem culpa de sua parte, pode fazer o ato de contrição perfeito e comungar com o propósito de não comungar novamente sem antes se reconciliar com a igreja mediante a confissão auricular com o sacerdote. Fazendo isso, a igreja não está banalizando, não está desmerecendo a santidade da Eucaristia, só está, por um motivo específico, colaborando para permitir que
permitindo que o fiel em estado de graça, que sem culpa não teve acesso à confissão, possa comungar. Mas ela inverte a ordem, mas não dispensa o fiel do dever de ele confessar os seus pecados. Muito bem. A oração do Senhor, o rito da comunhão, começa com o Pai Nosso. Na oração do Senhor, pede-se o pão de cada dia, que lembra para os cristãos, antes de tudo, o pão eucarístico, e pede-se a purificação dos pecados, a fim de que as coisas santas sejam verdadeiramente dadas aos santos. O sacerdote profere o convite, rezemos com amor e confiança. Todos os fiéis recitam a oração com o sacerdote, e o sacerdote acrescenta sozinho o embolismo. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, etc. E mais, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz. Se vocês já ouviram em alguma comunidade todos os fiéis recitando isso, é errado, não é permitido. Vejam aqui, o sacerdote, ele diz sozinho todo o embolismo, que é encerrado com a doxologia. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Desenvolvendo o último pedido do Pai Nosso, o embolismo suplica que toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. O convite à própria oração, o embolismo e a doxologia com que o povo encerra o rito, são cantados ou proferidos em voz alta. Então, há uma parte desse rito que compete aos fiéis, outra parte é reservada exclusivamente ao sacerdote. Por quê? Porque ele está ali na qualidade de representante, de pontífice. Somente ele, que faz as vezes de Cristo cabeça na celebração, pode pronunciar essa palavra. E somente ele, como sacerdote, representante de todos os fiéis, pode pronunciar essas palavras perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Próxima. Rito da paz. Aqui, antes de lermos, eu quero já preparar os corações de vocês para uma provável mudança do momento do rito da paz na missa. Está sendo estudada a possibilidade de se colocar o rito da paz logo após as ofertas. Já sabiam disso? Não. A igreja está estudando essa possibilidade de deslocar o rito da paz do rito da comunhão para o ofertório. Sabem por quê? Lembram das palavras de Jesus no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus? Vamos ler o texto. Mateus capítulo 5, versículos de 23 a 25, se não me engano. Por que a igreja vai mudar? Porque tem que mudar, Dom José? Não está tão bem assim? Nós já estamos acostumados há tantos anos, tantas décadas. Eis o porquê. Leia em voz alta, por favor. Diga primeiro a página para quem não encontrou. 1289. Página 1289. Atenção. É um estudo. Nós vamos saber disso nos próximos meses. Está sendo preparada uma mudança no missal romano. Leia. Mateus capítulo 5, de 23 a 25. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Pois é, reparem, tem sentido. Tem sentido. Então, a ideia é remanejar o abraço da paz para logo depois das ofertas, por causa das palavras de Jesus. Não é que como está agora está errado, por favor. Tem uma teologia também
já que toda a celebração chegou ao ápice com o corpo e o sangue do Senhor, já que o corpo e o sangue do Senhor nos serão dados, oferecidos em alimento e em bebida, abracemo-nos antes da comunhão. Tem o seu significado. Mas remanejar o abraço da paz para logo depois das ofertas, tem também o seu significado e profundamente bíblico. Então, quando acontecer, ninguém se assuste, ninguém saia criticando a igreja. A igreja é sábia e as mudanças são sempre para melhor. Se a mudança acontecer, vai ficar mais consonante com as palavras de Jesus. Rito da paz. Segue-se o rito da paz, no qual a igreja implora a paz e a unidade para si mesma e para toda a família humana. E os fiéis se exprimem. Os fiéis exprimem a comunhão eclesial e a mútua caridade antes de comungar o sacramento. Quanto ao próprio sinal de transmissão da paz, seja estabelecido pelas conferências dos bispos de acordo com a índole e os costumes dos povos, o modo de realizá-lo. Convém, no entanto, que cada qual expresse a paz de maneira sóbria, apenas aos que lhe estão mais próximos. Sobriedade. Nada de exagero, de gesto espalhafatoso. Oi, aí, tudo legal, tudo jóia? É bom evitar esse tipo de manifestação que nem condiz com o sentido, o clima, o espírito da liturgia, não é? A Bíblia fala de ósculo santo, beijo santo, não é proibido. É lógico que no nosso costume, na nossa mentalidade, na nossa sociedade, ainda não amadureceu aquela compreensão de que esse gesto é natural. Um homem dando um beijo no rosto do outro. Mas era um gesto comum nos primeiros séculos da igreja. No mundo antigo se fala de ósculo santo. São Paulo fala isso várias vezes nas suas cartas. Beijo no rosto, beijo respeitoso, mas também um cumprimento de mão. É um gesto, é um cumprimento, uma maneira de cumprimentar as pessoas, digamos assim, mais ocidental. Não é próprio do Oriente. O Oriente já trabalha, se não beijo, às vezes colocando o rosto direito de um no rosto esquerdo do outro, e assim por diante. São muitas as expressões. De qualquer forma, a igreja pede que haja sobriedade e que o cumprimento, o abraço da paz, ou alguma outra manifestação de paz para o próximo, seja apenas aos que estão mais próximos, para evitar correria, para evitar deslocamento, para evitar isso, enfim, a sobriedade e a discrição da igreja. Está claro? Muito bem. Fração do pão. Fração significa quebra, significa partir, fraccionar, partir. O sacerdote parte o pão eucarístico, ajudado, se for o caso, pelo diácono ou um concelebrante. O gesto desta quebra do pão, realizado por Cristo na última ceia, na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu aos seus discípulos. Esse gesto que no tempo apostólico deu nome a toda a ação eucarística, a fração do pão, a missa era chamada de fração do pão, a ceia na qual se partia o corpo do Senhor para ser entregue para os comensais, para os que estavam presentes na celebração, significa que muitos fiéis, pela comunhão do único pão da vida, que é o Cristo morto e ressuscitado pela salvação do mundo, formam um só corpo. É de São Paulo, nesse capítulo, a expressão, também no capítulo 12 da mesma 1 Coríntios, que nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo. A fração se inicia, terminada a transmissão da paz, e é realizada com a devida reverência. Contudo, de modo que não se prolongue desnecessariamente, nem seja considerada de excessiva importância. Este rito é reservado ao sacerdote e ao diácono. Portanto, os ministros da Eucaristia não podem quebrar a hóstia consagrada, não podem. Este rito é reservado ao sacerdote e ao diácono. O sacerdote faz a fração do pão, coloca uma parte da hóstia no cálice para significar a unidade do corpo e
do sangue do Senhor na obra da salvação, ou seja, do corpo vivente e glorioso de Cristo Jesus. O grupo dos cantores ou o cantor ordinariamente canta, ou ao menos diz em voz alta, a súplica Cordeiro de Deus, a qual o povo responde. A invocação acompanha a fração do pão, por isso pode-se repetir quantas vezes for necessário até o final do rito. A última vez conclui-se com as palavras: dai-nos a paz. Então o sacerdote só pode quebrar o pão quando termina o rito da paz. Toda a assembleia se volta para o altar para contemplar esse momento. Repito, o que significa partir o pão, o gesto, e pegar uma parte do corpo e colocar no sangue, a unidade do corpo e do sangue do Senhor na obra da salvação. Vou comungar o corpo vivo e glorioso do Cristo Jesus. Cristo que se uniu à nossa humanidade, agora o seu corpo está unido ao seu sangue e vice-versa, nesse gesto de se colocar um pedaço do corpo do Senhor no cálice. A própria comunhão. O sacerdote prepara-se por uma oração em silêncio para receber frutuosamente o corpo e o sangue do Senhor. Ele diz: Senhor Jesus Cristo, o vosso corpo e o vosso sangue que eu vou receber, não se tornem causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade sejam sustento e remédio para a minha vida. É uma fórmula, digamos assim, mais abreviada, mas existe uma outra, mais extensa. Ele pode usar tanto uma como outra, previstas no missal, e é uma oração, são orações que devem ser pronunciadas silenciosamente. Os fiéis fazem o mesmo, rezando em silêncio. A seguir, o sacerdote mostra aos fiéis o pão eucarístico sobre a patena ou sobre o cálice. Portanto, é errado o sacerdote levantar a hóstia sem o cálice ou sem a patena. E convida-os ao banquete de Cristo. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Ou outra fórmula, são várias previstas no missal que foi aprovado para o nosso Brasil. E convida-os ao banquete de Cristo. E unindo-se aos fiéis, faz um ato de humildade, usando as palavras prescritas no Evangelho. Essas que eu acabei de pronunciar. Ou outras, ou além dessas, outras. É muito recomendável que os fiéis, como também o próprio sacerdote, devem fazer. Recebam o corpo do Senhor em hóstias consagradas na mesma missa e participem do cálice nos casos previstos, para que também através dos sinais a comunhão se manifeste mais claramente como participação no sacrifício celebrado atualmente. É muito recomendável. Às vezes por falta de cibórios, às vezes por falta de material sagrado mesmo, ou por outros motivos, é preciso trazer as reservas eucarísticas, ou seja, o corpo e o sangue do Senhor que se encontram lá no sacrário para a comunhão. Mas é muito recomendável que as hóstias consagradas a serem dadas aos fiéis sejam consagradas na própria missa. Senhoras ministras da Eucaristia, caminhemos para isso, trabalhemos nesse sentido. Consagrar as hóstias que vão ser dadas em comunhão, o quanto possível, na mesma missa. Claro? Bem, eu queria parar por aqui e vou explicar por quê. Porque no próximo encontro, nós vamos falar de comunhão de joelhos, de comunhão em pé, e de comunhão na boca e comunhão na mão. O que é que a igreja diz a respeito disso? Existe uma legislação, existe uma orientação, e quando a hóstia cai, o que fazer? E o que fazer quando determinada pessoa não coloca a hóstia na boca, mas coloca no bolso? Ou então a pisa? Ou então, enfim, pode-se negar a comunhão a uma pessoa que entra na fila da comunhão? Pode ou não pode? Deve-se dar ou não deve-se dar? E assim por diante. Recentemente, dia 23 de abril, dia de São Jorge,
Muitas pessoas de religiões que não são católicas vão à missa, entram na fila da comunhão, e aí, deve-se dar ou não deve-se dar os santos, a Santa Comunhão a determinadas pessoas? Como é um assunto que vai exigir um pouco de tempo, então vamos deixar isto para o nosso próximo encontro. E penso que no próximo encontro nós concluiremos o estudo sobre o Santo Sacrifício da Missa. Já estamos na comunhão, principalmente os ritos finais, o canto de ação de graças, o silêncio, a oração após a comunhão, a bênção final e assim por diante. Então, com a graça de Deus, no próximo encontro vamos concluir uma série de 8 ou 9. Já vamos para a nona. Já vamos com essa de hoje até a nona. 9 encontros. Então, vai ser até bom terminarmos o estudo da missa em 10 encontros. Muito obrigado.